6 na classe de adolescentes. Nós estamos aqui tratando de assuntos de família, a família cristã, um tema muito atual e muito importante. Meus pais têm religiões diferentes. E agora? É sobre esse tema que nós vamos falar. O texto bíblico está em Mateus 10:37. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. Lembrando que tem dinâmica no final da aula, tá certo? Bom, ele pede para que se leve para a sala de aula algumas fotos de cristãos perseguidos. Nós vamos perceber nesta aula que uma das áreas mais necessárias, mas também mais difíceis de se pregar o evangelho é exatamente dentro de casa, é exatamente para parentes e principalmente para pais. Eu muitas vezes recebo perguntas de adolescentes que dizem: como é que eu faço? Meus pais não são crentes. Existem pais que chegam a dizer: olha, eu prefiro você em qualquer lugar, menos na igreja, tá certo? Então, como fazer isso? E principalmente quando os pais têm religiões diferentes, são praticantes de religiões diferentes. Esses dias eu ministrando num acampamento, a menina disse: olha, minha mãe é macumbeira, né? E eu sou cristã. Então há um conflito ali, porque a mãe quer que ela participe, quer que ela vá buscar as coisas que a mãe usa para os rituais, enfim. Então, como lidar com isso? Quando os pais têm religiões diferentes, é preciso ter equilíbrio e entender que você é um agente de transformação dentro da sua casa, onde seus pais, irmãos ou algum parente não conhece a Cristo. A religião. Você saberia explicar o que é religião? Podemos entendê-la como um conjunto de práticas e crenças relativas às coisas sagradas que é adotado por um grupo de pessoas. Por exemplo, você muito provavelmente está em uma igreja cristã, que por sinal é classificada como parte de uma estrutura religiosa no nosso país. Uma de nossas práticas é o hábito de se reunir regularmente para cultuar a Deus, e uma crença nossa da inspiração divina da Bíblia, pois cremos que ela é a palavra de Deus. Então, nós vivemos num país de liberdade religiosa, onde todo mundo tem sua liberdade de crer, liberdade de crença, né? A liberdade religiosa. Então, ninguém é obrigado a seguir uma religião específica, né? Diferentemente de países no Oriente Médio, onde se nasce muçulmano, o Brasil é um estado laico. Então, cabe à pessoa decidir, quando tiver condições para isso, em que lugar ou que religião ela vai seguir. Religião, além desse significado, na etimologia da palavra, religião é religar, né? Então a função da religião é religar. Por que religar? Porque o relacionamento com o homem e com Deus ele foi quebrado, não é? Por meio do pecado. Então a religião religar, reconectar o homem com Deus, tá certo? Então esse é o papel fundamental da religião. Agora, num país com tanta diversidade religiosa como o nosso, nós temos que aprender a conviver com pessoas com crenças e práticas diferentes da nossa, né? Nós temos que aprender a conviver, aprender a respeitar, tomar cuidado, porque a religião e a religiosidade, ela tem sido ao longo dos anos motivo de muitos conflitos, de muitas guerras, de muitas separações. Então nós temos que tomar cuidado, porque a religião não pode fazer isso na nossa casa, ou nós não podemos chegar a conflitos que dividam pessoas, que tragam agressividade aos relacionamentos por causa da religião. Afinal de contas, Jesus é muito mais do que uma religião. Religião é práticas relativas a coisas sagradas, mas Jesus é mais que uma religião. Por isso que os evangélicos cristãos não são nem considerados muito como uma religião. É que como estamos dentro desse ambiente de práticas religiosos,
Então nós somos, humanamente falando, uma religião, mas é muito mais do que isso, porque Jesus é muito mais do que uma religião. Então nós temos que tomar cuidado para que a nossa religiosidade, ou seja, a nossa prática de fé, não acabe por afastar as pessoas de Deus, principalmente aquelas que nós mais amamos. E o maior lugar onde a gente se enfrenta esses conflitos é na família. Então a gente tem que aprender a equilibrar isso. As religiões dos meus pais são diferentes e agora? Como abordar o assunto dentro de casa? O melhor caminho é sendo um exemplo de servo do Senhor, vivendo em amor e respeito. Jamais esqueça que eles são seus pais. A Bíblia nos ordena que devemos honrá-los. Isso não depende de qual seja a sua religião. E por amá-los é que devemos insistir em levá-los a conhecer a mensagem do Evangelho. Uma grande questão que tem aqui é que você não vai levar ninguém a conhecer Jesus por imposição, porque você quer. Não. A Bíblia diz aqui sobre honrar. A Bíblia manda: honra teu pai e tua mãe. Numa casa com religiões diferentes, a melhor maneira de honrar os pais é respeitando sua fé, sua crença e suas práticas religiosas. O conflito muitas vezes ele existe quando um desdenha da prática religiosa do outro. Quando você mostra com desprezo que aquilo que o seu pai ou a sua mãe praticam, aquilo não tem importância. Porque somente ao serem transformados pelo poder do Evangelho é que os olhos deles serão abertos. Que eles estavam, quem sabe, vivendo numa prática religiosa inútil. Caso contrário, o desprezo que muitas vezes a gente manifesta com a religião do outro acaba afastando-a do verdadeiro caminho. Então, se a gente quiser, de fato, despertar a atenção das pessoas para a nossa fé, principalmente daquelas que convivem com a gente, a melhor atitude de honra é o respeito. Essa é a melhor atitude de honra, o respeito, quando você respeita. Respeitar não é concordar, mas respeitar, principalmente quando os pais têm religiões diferentes, mais do que uma religião diferente, a melhor maneira de respeitar é não desprezando, é não demonstrando esse desprezo por meio de atitudes. A gente tem que tomar até muito cuidado. Por exemplo, tem lá um dia importante lá na igreja ou na instituição religiosa que o seu pai e sua mãe frequentam, e eles pedem que você vá com eles, né? E você fala o quê? Não, eu não vou. Lá do inferno, se viu, vai tudo pro inferno lá. Jamais. Você não está respeitando a crença daquela pessoa, como que você vai querer que ela respeite a sua crença? Ok? E é aí que o inimigo trabalha, ele usa essas brechinhas. Então não, qual o problema? Por exemplo, de você que é cristão, seus pais são católicos, olha, vai ter lá uma celebração, lá a gente queria que você fosse com a gente. Qual que é o problema? Se você não tem fé para conviver nesse meio, a sua fé está cambaleante. E essa é a minha maior preocupação. Pregação sem palavra. Isso aqui é um grande desafio para se conquistar pessoas para Cristo dentro de casa. É natural que, conhecendo o amor de Deus, tenhamos o desejo de pregá-lo a todas as pessoas que conhecemos, principalmente as da nossa família. Que cristão não tem o desejo de dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor? Porém, o serviço a Deus e a pregação devem ser feitos com sabedoria e cuidado, caso contrário, não alcançaremos o objetivo de levarmos o Evangelho. Então, tem duas orientações aqui. A palavra não pode ser mentirosa, não é? Então, não adianta você ser um instrumento de Deus na igreja e um instrumento do mal em casa. Então, o maior desserviço ao Evangelho que nós temos é quando nós praticamos a incoerência entre aquilo que verbalizamos e aquilo que praticamos relacionado à nossa fé. Então,
para os pais em casa, para os irmãos em casa, para a nossa família, nós pregamos muito mais com atitudes do que com palavras. Então, um filho que pula, canta, chora, rodopia na igreja, fala em mistério, em casa, não obedece pai e mãe, não ajuda nos afazeres da casa, não honra os pais, se já tem trabalho, se é independente, ali ofertando com os pais, olha pai, está aqui para ajudar nas despesas de casa. Esse filho, essa filha, terão muitas dificuldades em comunicar Cristo para os seus pais, porque a fé dele é uma fé oca, é uma fé sem fundamento, é uma fé incoerente. Então, pregação sem palavras, tá certo? Então, é muito importante que se tenha essa ideia para que a gente possa levar o Evangelho de Cristo por meio de atitudes dentro de casa. A boca fala do que o coração está cheio, não é? Então, duas coisas. Você tem que ter uma fé coerente entre o que fala e o que pratica, tá certo? E você tem que estar cheio de Deus, cheio da palavra, que em todo momento do seu dia a dia se mostre natural. Não que você está pregando, mas que Jesus é algo latente em você. Não é? Então é muito importante uma vida de oração, leitura bíblica, não é? Ali dentro de casa, não incomodando as pessoas, mas deixando as pessoas verem que de fato você ama ao Senhor, é apaixonado por Jesus. Isso é muitíssimo importante, tá bom? Um filho precisa ser um missionário aos seus pais, mais com atos do que com palavras. Então é muito importante que se entenda isso. Muito bem, vamos à dinâmica da nossa aula, que é uma dinâmica sobre honra, tá? Os nossos pais são as pessoas que mais amamos e por isso queremos vê-los felizes sempre. Tá? Então é muito importante que a gente entenda. Nem sempre a gente consegue corresponder às expectativas dos nossos pais e tomamos decisões contrárias à nossa vontade. Tá? Então, caso a decisão seja sua de aceitar a Cristo e não de sua família, não se revolte nem volte atrás da sua decisão, mas que através de você, de suas atitudes, sua família veja a transformação do amor de Deus. Tá certo? Então você precisa ser transformado para transformar. O grande problema, a grande incoerência, nós queremos mudar as pessoas sem ser mudados. Não podemos mudar as pessoas, só podemos mudar a nós mesmos. Então, se nós quisermos que o Senhor salve a nossa família, esta salvação, ela tem que ser atuante primeiro na nossa vida. A transformação, a mudança, o arrependimento, o abandono do pecado é a melhor maneira de se evangelizar dentro de casa. Vamos à dinâmica. Muito bem, vamos à dinâmica de hoje. Eu tenho percebido muitos professores que pegam a nossa aula e dá aquela olhada assim, e aí faz a adaptação da dinâmica. Lembrei agora das fotos, não se esqueçam, tá bom? No final da aula tem o mural de fotos, manda nos grupos da EBD, que eu tenho no WhatsApp, manda aí nesses grupos as fotos da sua classe, celular deitado, você manda e a gente faz aqui, posta um mural de fotos aí no final da aula, EBD por todo o Brasil. Irmãos, Deus abençoe a vida de vocês, o trabalho lindo que vocês fazem. Eu trouxe aqui duas coisas, tá? Aqui eu tenho um tapete, aqueles tapetes que mulher gosta, tá? Eu tenho aqui esse tapete e aqui também eu tenho um alicate, né? Uma ferramenta que geralmente o pai tem em casa para consertar alguma coisa, enfim, ferramenta. E aqui eu tenho um objeto de decoração. Você pode levar algo diferente. O que eu estou mostrando aqui? Eu estou mostrando duas coisas, tá? Primeiro, honrar pai e mãe muitas vezes é nos pequenos detalhes que nós honramos pai e mãe, mas também é nos pequenos detalhes que nós os desprezamos. Então, muitas vezes a mãe, ela faz algo tão bonito, tão simples, mas tão bonito, não é? Por exemplo, ela pega os tapetes dela, lindos, maravilhosos, limpa a casa, deixa tudo bonitinho e coloca os tapetes para a casa ficar linda, cheirosa, organizada. O filho chega, chuta, pisa em cima de tudo, joga pro canto. Aí a mãe vai falar e ele ainda fica bravo. Dá licença, mãe. Esse tapete no chão de novo, dá licença. Faltou honra aí, faltou respeito. Aí entra, chuta tudo, né? A pia tá limpinha.
vai lá, bebe leite, deixa a pia tudo suja, com Toddy para um lado, caneca para o outro, copo para o outro, aí entra no banheiro, toma banho, coloca o terno e vai para a igreja. Peraí, é incoerente, então é preciso honrar nos mínimos detalhes. Muitas vezes aquilo que é importante para o outro não é para mim, mas eu preciso entender, ter discernimento, entendeu? Para não desprezar o outro. O pai também, o pai às vezes faz algum trabalho lá, o próprio trabalho do pai, não importa que trabalho que o pai faz, que profissão que o pai é, nós temos que honrar os nossos pais, né? O pai faz alguma coisa lá na casa, ele conserta alguma coisa, ou ele constrói com as próprias mãos lá um móvel que ele fica todo feliz, que lindo, maravilhoso, e o filho vem muitas vezes e não respeita aquilo, não tem uma palavra legal. Ah, pai, dá licença, aí ficou feio e tal. Então a gente tem que tomar muito cuidado nesses pequenos detalhes, não é? Respeitar o trabalho do pai, né? É aquele filho que muitas vezes ele não respeita, ele simplesmente gasta tudo, ele simplesmente desperdiça as coisas, porque ele não valoriza as coisas do pai. Ele não está nem aí, porque o pai sai de manhã e vai trabalhar para deixar tudo prontinho para ele não quer nem saber. Ele não honra, não respeita, não valoriza. Esse pai terá dificuldades em entender o poder do evangelho. Se o poder do evangelho transforma, e o meu filho está no evangelho, por que ele não é transformado? Por que ele age desse jeito? É desobediente, é rebelde, não valoriza as coisas que a gente faz, a casa arrumada, a comida na mesa, não agradece, é ingrato. Que poder é esse? Que evangelho é esse? Não é? Então, que a gente, através dessa aula, mostre aos adolescentes que se quisermos ganhar os pais para Jesus, nós não podemos deixar na cabeça deles aquela triste pergunta: o que ele está fazendo na igreja? Ser crente igual ele? Prefiro não ser. Como que a gente resolve isso? Deixando o evangelho de fato transformar a nossa vida, para que outras pessoas sejam transformadas. Deus abençoe, meus irmãos, um grande abraço. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, manda para todo mundo, manda para os seus alunos. Fique na paz. Deus abençoe a sua vida. Boa semana. Deus abençoe teus alunos, teus negócios, os teus sonhos e projetos. E até a próxima, se Deus quiser. Valeu. Deus abençoe. Deus abençoe. Mural de fotos. Vamos ao mural de fotos.